Olá, tô aqui no nosso horário, a 1 da tarde. Como vai você? Bom, vão entrando, vão dizendo: oi, Rosana. A Rosana já chegou. Vou chamá-la porque é ela que vai conversar com a gente. Rô, pede para entrar. Você acenou só, mas pede, vê se você consegue pedir para entrar. Bom, eu também posso apertar aqui e te chamar. Vamos adicionar a Rosana, porque hoje o nosso papo é com ela, Felícia. Nós vamos falar de. Olha lá, Rô, já estou chamando, viu, Rô? Você precisa aceitar, acho que é aí. A gente vai falar de amor, vai falar de relacionamento. A Rosana Braga é aluna do Processo Hoffman, mas é minha amiga, então é uma delícia conversar com o amigo, né? Ela vai falar uma porção de coisa gostosa pra gente. Vamos ter um papo delicioso. Isso, vai pondo o coraçãozinho. Rô, eu tô aqui escrito aguardando Rosana Braga. Acho que ou você, ou então sai e entra de novo. Ou você aparece daqui a pouquinho aqui, porque você aceitou meu convite. Vamos dizendo oi, gente. Vão falando oi. Vão colocando coraçãozinho, porque essa live está imperdível. Vão me dizendo oi, Suzana, boa tarde. Que bom. Que bom, gente, vocês entrando. Olha, a Tcharu, a Elaine, oi, Elaine, obrigada, que você está me dizendo que eu estou linda, obrigada. Márcia entrando. Oh, você de novo? Você já entrou de novo? Espera lá, deixa eu ver. Não entendi. Não entendi. Estou te chamando. Rosana Braga, te chamei. Transmitir ao vivo com a Rosana. Adicionar. Vamos ver agora se você vai aparecer. Está aqui aguardando. Gente, estou super feliz. Aê, agora sim, a Rô apareceu. Que Gabriel, delícia. Você sabe que vocês não estão me ouvindo, né? tô Eu te ouvindo, esqueci de Elô. colocar. Estão me ouvindo? Ah, tá. Era eu que não Eu estava tô. ouvindo. Eu esqueci de pôr o fone, gente. Então aí eu não estava ouvindo nada. É, Gente, estou super feliz hoje, como eu estava dizendo para vocês, chamem seus amigos, porque hoje nós temos um papo imperdível com a Rosana Braga, minha amiga Rô. Ela tem um monte de coisa para contar, não só da história dela, mas tudo que ela faz, principalmente para as mulheres, né, Rô? É, é um trabalho lindo. Há muitas de vocês aí, muitas divas devem estar aí, né? Na época das divas. A Rô escreveu um livro sobre gentileza, que eu acho que é imperdível, a gente vai falar também sobre isso. Eu queria dar as boas-vindas a vocês, dizer, chama seus amigos, coloca coração, você sabe como é que funciona o Instagram, vai pondo um monte de coraçãozinho pra gente. E com vocês, Rosana Braga. Rô, fala quem você é, por que a gente se conheceu, né? Por que você é tão especial aí na minha vida, na nossa história? Bem-vinda. Oi, Elô, obrigada por esse convite, para essa conversa, esse bate-papo, que com certeza vai ser uma delícia. Eu amo você, você faz parte da minha história desde 2008. A gente se conheceu através do processo, né? Foi. Enfim, eu não sei nem por onde eu começo. Eu começo o quê? Contando como é que eu fui parar no Olha, processo? gente, não, esse pedaço eu preciso contar. É, eu fui assistir uma palestra uma vez e eu amei a palestra. Amei, amei, amei do. Ai, esqueci o nome dele agora. Bom, eu amei. Aí eu pedi para ele fazer uma palestra para os meus ex-alunos do processo Hoffman. Aldo Nova.
o Aldo Novak, né? E eu Aham. pedi para ele, falei, ai, Aldo, vai fazer, você faz uma palestra linda, tal, vai fazer. E ele falou, tá bom, vou. Eu falei, mas e como eu pago isso? Não, eu vou com o maior prazer. Falar, não, eu vou te dar então o processo Hoffman. E aí ele falou assim, não, não dá para mim, não, dá para Maria Cláudia. A Maria Cláudia era assessora dele. Eu fui lá e falei para ela, falou, olha, é o seguinte, você ganhou, acabou de ganhar o processo Hoffman. Passou um ano, o Aldo veio, fez a palestra, o povo amou, foi tudo maravilhoso. Só que passou um ano, eu tinha uma pendência. Tem uma pessoa para fazer o processo Hoffman e não vinha. Aí liguei, dei um checkmate na Cláudia e ela falou assim: "Ai, posso passar a minha vez? Eu posso dar isso para alguém?" Eu precisava quitar, né? Ia passar o ano. Eu falei: "Tá bom, pode dar." E aí ela deu para quem? Foi assim que a Rosana apareceu no processo, absolutamente de paraquedas. Elo, é incrível como a vida é, né? Assim, às vezes a É, gente fica preocupado no que a gente vai pedir, no que a gente deseja, mas a gente não tem que se preocupar no como vai acontecer. A gente tem só que isso. querer. A gente tem só É, que se jogar de corpo, alma, coração, né? Eu me é. lembro que eu estava numa fase da minha vida que eu sentia que tinha uma chavinha para virar, que faltava alguma coisa. Eu vinha num processo de autoconhecimento há muito tempo. Na época eu já era jornalista, escritora, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Óbvio que eu não sabia o que era, né? Senão já tinha feito. Mas Lógico. aí, um dia, a Cláudia me liga. A Cláudia, minha amada amiga, irmã, que eu amo do fundo do meu coração. A gente se formou juntas na faculdade de jornalismo. E ela trabalhava com o Aldo nessa época, fazia algumas coisas comigo também, em parceria. E ela me falou, Rô, ganhei um curso do Aldo, na época era 8 dias, né? 8 dias. 8 dias reclusa, sem nada. Você não quer ir? Não, assim, eu amo o curso, né? Na hora eu falei, quero, claro. Mas depois que eu desliguei, eu falei assim, como assim quero? Tô maluca? 8 dias fazendo o quê? Aonde? O que é isso? O que é processo Hoffman? Eu falei, não, eu não vou mais. Aí liguei e falei, olha, não vai dar, eu tenho um monte de coisa para fazer, não vai rolar. E ela falou, aí eu falei isso para alguém do Hoffman, né? E a pessoa falou assim, olha, é a sua última chance, você não vai poder vir depois. Aí eu fiquei assim, tá bom, eu vou. Quando eu cheguei no processo e as pessoas falavam assim, ai, porque meu irmão é processado, porque minha tia é processada, porque não sei o que, eu fiquei, gente, do que esse povo fez para todo mundo ter sido processado? Gente, eu não entendi o que era aquilo, fiquei assustadíssima. Mas, enfim, foram 8 dias absolutamente transformadores na minha vida. Virou uma chave, assim, que a vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Nunca mais. Foi muito legal, porque assim, a Rô chegou desse jeito de paraquedas, né? E quando ela voltou, ela falou para a Cláudia: "Você sabe o que você me deu?" "Não, você não sabe o que você me deu, você tá doida ter me dado uma coisa dessa, né?" E aí a Rô pagou o processo para Maria Cláudia, que falou assim: "Você tem que ir, eu preciso te devolver o que você me deu, né?" Foi uma coisa extraordinária. E hoje a Cláudia trabalha comigo, né? Ela é a minha Olha isso. assessora, ela é meu braço direito, é a pessoa que trabalha comigo. Então, assim, é uma vida louca essa, né? É uma vida tão As extraordinária. conexões, né? E como está tudo pronto, é só como você disse, né? Abre, né? E nesse nosso tempo, né? Onde a gente vive a ansiedade, o medo, a incerteza, nós sempre vivemos assim, né? Nós sempre vivemos. A vida nunca foi certa, nunca nos deu garantia, né? A vida é absolutamente instável. No entanto, a gente tinha uma sensação de controle que perdemos agora na pandemia, né? Mas se joga para a vida, faz todos os seus pedidos, né? Porque todas as nossas preces são atendidas, né, Rô? É uma coisa impressionante e Da que uma forma vai mais emendando na incrível, né? outra, né? É, vai acontecendo. A gente tem que acreditar, tem que apostar e tem que se permitir, porque, como eu disse, né, Isso, quase que eu neguei, né? Fui com tudo, voltei, aí fui. A gente tem esses medos, principalmente tem. diante do desconhecido, né? Quando a gente. Tem gente que eu falo do processo, eu me lembro, Elô, que quando eu saí do processo em 2008, novembro de 2008, né? Eu estava
tão feliz, eu me sentia tão iluminada. Eu digo que assim, foi a primeira vez na minha vida que eu tinha certeza que eu sabia o que era felicidade. Era uma coisa muito incrível que aconteceu dentro de mim. E as pessoas viam, eu não precisava falar muito, assim, elas viam em mim. E aí eu me lembro que, assim, eu estava absolutamente decidida a mandar a Cláudia, porque eu falava, não é possível eu ter passado por isso na minha vida e ela não. Seria absolutamente injusto. Então, ela tinha que ir, mas ela queria ir, porque ela me via, ela falava, meu Deus, eu quero ficar assim, né? Então, assim, eu lembro que naquela época muita gente falava, tá, eu quero fazer isso aí que você fez, como é que é? Mas quando eu contava, e a gente não pode contar tudo, porque é muito experimental, é muito uma vivência, então não dá pra gente ficar É. teorizando, né? Não dá pra ficar narrando, senão a pessoa, sei lá, às vezes até Ela não desiste, entende, né? não Não entende, entende, fala, porque é contextual, né? exatamente. Mas é isso, assim, muitas vezes diante desse desconhecido, de, não, se não me explicar direitinho o que vai acontecer lá, eu não vou. E ainda mais isso, né? Hoje são 7 dias, mas mesmo assim, 7 dias, sem celular, sem TV, sem contato com ninguém, a gente vou pirar, vou enlouquecer, quando na verdade é uma experiência divina, assim, que todo mundo deveria se permitir, com certeza. É, Tanto que, né, Elô, você é é, testemunha que eu saí é. de lá. Eu lembro que na época eu queria muito casar, né? Não tinha nem namorado. Tinha uns rolinhos, mas nada sério. E aí, quando eu saí de lá, eu conheci uma pessoa, mas antes de conhecer essa pessoa, eu já saí decidida assim: eu só vou casar com um homem que for processado. Então, antes de aceitar, ele tem que ir para o processo. E aí, outras coisas lindas aconteceram, né, Elô? Foi, foi. Que eu não sei até onde você quer que eu conte. Não, é para contar tudo. O Rodrigo, gente, que é o Felizardo, veio fazer o processo logo depois com a Cláudia. Imagina, os dois fizeram no mesmo grupo em 2008, acho que em junho de 2009. 2008, 2009. 2009, que eu tinha ido em novembro de 2008. Isso, e aí em junho de 2009, o Rodrigo Cardoso, quinta-feira, às 7 da noite, ele vai estar aqui contando essa história. Mas ele fez o processo e ele estava no meio do aniversário dele, né? Foi na Foi, semana do aniversário, então foi tudo tão mágico, né? foi. E aí, conta como foi? Bom, e aí, Rodrigo fez o processo, voltou do processo dia, acho que 9 de junho, que ele tinha feito aniversário dia 8, ele voltou um dia depois. E no dia 12 de junho, 3 dias depois, ele me pediu em casamento. Assim, tava aquela luz, aquela sintonia toda, aquela coisa tão mágica, né? Tão cheia de amor. A gente sai do processo muito cheio de amor. Mas, assim, para além dessa questão da vida amorosa, que foi uma delícia, e que eu tenho certeza que tudo isso aconteceu de um jeito tão lindo, porque eu estava muito sintonizada comigo, com a minha verdade, com o que eu queria, eu estava muito confiante na fluidez do universo, eu sabia que o Isso. que tivesse que ser, ia ser, e se não acontecesse também, porque assim, eu me lembro quando eu vi o Rodrigo, pensei, meu Deus, que homem lindo, eu acho ele um gato maravilhoso. E aí eu pensei, gente do céu, vamos, né? Vamos ver o que é que o universo está trazendo aqui para mim. Mas, claro, dá aquele medinho. E se não for? E se não rolar? E se eu sofrer, né? A gente tem esse medo. Mas eu pensava assim naquele momento, o que tiver que ser, vai ser. Eu tô aqui para viver o que o universo me mandar. E foi uma coisa linda, porque aconteceram algumas questões no início que eu me questionava, será que é, será que não é? Mas eu estava tão assim, conectada no presente que rolou. Mas para além disso, eu me lembro que eu era jornalista na época, como eu disse, mas um dos meus grandes sonhos era ser psicóloga. E claro, né, como sempre a gente fica adiando, adiando, adiando. E quando eu saí do processo, eu pensei, não vou mais adiar. É um desejo muito forte, está em mim. Eu quero ser essa pessoa no mundo, para além de toda a carreira de jornalista que eu tinha construído. E aí, então, eu saí do processo em novembro. Em dezembro, fiz o processo seletivo, me inscrevi. E um dia antes de sair para jantar com o Rodrigo, a primeira vez, que foi em fevereiro de 2009, eu comecei a faculdade de psicologia. E aí me É formei em lindo. 2014. Então foram muitos acontecimentos maravilhosos depois que eu saí do processo, porque ali a gente consegue sentir com todas as nossas células, com toda a nossa alma, nosso coração,
todo o nosso potencial, né, Elô? Quem a gente Sim, é, quem a gente pode se sim, tornar, qual é o nosso lugar no mundo, e é um lugar muito abundante, muito próspero, muito cheio de possibilidades, e isso foi muito incrível, assim, eu tô dizendo no passado, né, assim, porque a gente é teimoso, né, Elô? Nossa Senhora, como a gente é teimoso. E a gente aprende um monte de coisa no processo, e aí a gente sai naquela empolgação, naquela loucura. A Elô sempre avisa, né, no final, que a gente vai voltar para o mundo como o mundo era antes da gente entrar no processo. E aí a gente entra nessa... Eu me lembro que eu me sentia, assim, muito... Eu falava que eu estava na luz, né? Muito na luz por vários e vários meses. Mas é claro, a vida vem com as suas cobranças, com as suas sim. pressões, com os obstáculos, com as dificuldades. E em algum momento isso começou a ficar mais distante. E a gente, E eu digo que a depois, gente. né, Rô, você casou, você foi para Florianópolis, né? Então, assim, foram tantas mudanças, né? Que as mudanças vão Exatamente. nos provocando mesmo, né? E a vida é isso, né, Elô? A vida é um É, constante provocar, até para que a gente não isso. pare. Tanto que depois eu fiz o mini processo, que hoje é o. O Hoje tem esse. Master, é o Master Hoje é o PH. Master. Exatamente, mas eu fiz depois uma complementação, depois a gente fez um curso de casal junto no processo. Ou seja, várias complementações que a gente vai fazendo, porque a vida é isso. O Rodrigo sempre fala que o treinamento nunca acaba, né? Não, Por- não Porque a acaba. vida é muito dinâmica e a vida vai trazendo uma série de questões que quando a gente começa a pensar, opa, vamos de novo, reforçar essa história e captar todas as possibilidades que a gente tem. E esse é é a grande magia, eu acho, da E gente poder. dois movimentos que a gente faz para mudança, né? Um deles é o impacto emocional. O impacto emocional, ele faz uma transformação muito grande na nossa vida. Por isso o processo ele é tão poderoso, porque ele é uma vivência. Não é algo que a gente possa estudar, aprender, né? Não é uma teoria. Aliás, ele tem acho que 40 minutos de teoria no primeiro dia, e a partir daí é só viver, né? Por isso que ele não pode ser explicado. As pessoas Não é passam a mental, vida a né? limpo, né? Da Uhum. concepção até os dias que elas chegam lá, com uma série de técnicas. Então, esse é um impacto emocional muito grande, onde a gente chega no ápice, né? Que eu sempre conto para vocês, do perdão, que foi lá que eu aprendi o que era o perdão e como fazer o processo de perdão na minha vida. E a partir daí, o outro jeito de mudar é com a repetição. Então, imagine vocês que se você passa por uma experiência transformadora como processo, em 7 dias, você passa a vida inteirinha limpo. É algo incrível. E você olha para essa história com compaixão e perdão, a vida muda completamente. É um profundo despertar amoroso mesmo, né? Você vai lá descobrir a fonte de amor que você é. A partir daí, é treino para o resto da vida, né? Porque é na repetição que a gente vai reforçar todo esse aprendizado. E foi isso que a Rosana fez, e é isso que o Rodrigo diz, né? O treinamento não acaba nunca, porque a É gente vai um pedaço, como a vida é muito dinâmica, ela vai nos provocar conhecimentos a nosso respeito que nós não temos. Né? Porque a gente não consegue exatamente. ver tudo, nós somos plurais demais, né? Nós somos múltiplos. Então a gente vê um pedaço, a vida vai nos mostrando outros. E aí, novos treinamentos, novos exercícios para sempre, né? Que é isso que você está Complemento. contando que você fez, né? Exatamente, é como se a gente fosse um machado abrindo a jornada, né, Elo? E uma hora a gente tem que parar Isso, para afiar esse machado, porque de tanto abrir a jornada, a gente vai ficando desafinado, né? exatamente, exatamente. Porque Mas quanto isso aí, mais abre, mais coisas aparecem, né? Porque foi o que aconteceu com você, né? Quer dizer, nossa, foi a psicologia, você mudou a faculdade para lá, não foi? foi. Hoje eu moro aqui em Floripa, né, há 10 anos, também foi uma É. mudança incrível. Na época, eu me lembro quando eu fiz o processo a primeira vez, o meu filho tinha 13 anos e ele também ficou muito encantado quando eu voltei. O Vinícius sempre foi uma alminha iluminadinha também, Ah, mais ele é. querido. Ele é Pois uma é, almona agora iluminada. Ô, agora ele é uma menino de almona. luz.
E eu me lembro que ele falou, mãe, eu quero fazer. E eu falei, calma, você está com 13, ainda é cedo, deixa amadurecer um pouquinho mais. E aí, quando ele fez 18, Elô, ainda me lembro, ele estava também passando por uma série de questões pessoais, ele não sabia se queria fazer faculdade ou não. E aí, ele estava triste, estava com... Ah, enfim, né? 18 anos, tudo borbulhando, a vida acontecendo, estava saindo de um relacionamento e ele falou, mãe, quero ir para o processo. Falei, bora pro processo, já Bora! foi, né? Tá na hora. E aí ele foi com 18 anos e também foi uma mudança muito grande para o Vini. Ele voltou muito mais maduro, muito mais firme, muito mais decidido naquilo que ele queria fazer, com uma autoestima muito mais forte. Isso foi uma grande mudança que eu vi nele, até pela questão da adolescência e, claro, por toda a vivência dele. Eu, como mãe, sei o quanto ele deve ter me trabalhado no processo, porque não sou perfeita e porque, né, também tenho parte em todas as dores dele. Mas o quanto ele conseguiu resolver muitas dessas questões. Nossa. E nossa, a história do Vini também foi de uma construção magnífica. Tomara que um dia ele também possa contar aqui para vocês. É. Mas é assim, enfim, né? Minha mãe foi. E tá aí, depois de 10 anos de muitos acontecimentos, livros publicados, terminei a minha faculdade aqui. Hoje atuo como psicóloga e continuo como Você é escritora. psicóloga clínica hoje? Você atende na clínica? É, eu Olha que atendo legal. online, né? Mas é É, psicóloga sim, clínica. mais Só clínica. que, mas todo o meu trabalho, Elô, ele é focado em autoestima e relacionamento, que já era o tema dos Isso, meus livros, já era meu tema de isso. trabalho, mas enquanto escritora e jornalista também, que eu fazia publicações nessa área. Mas no atendimento, até porque eu fiz pós em educação sexual, e aí fui me aprimorando nessa questão do relacionamento e da autoestima. Criei os meus cursos online, que também, claro, teve muito do processo ali, tem muita vivência e muito. Ah, e depois que a gente aprende tudo aquilo, né? O quão profundo a gente pode mergulhar na própria história, o quão profundo a gente pode mergulhar no amor que a gente tem para viver, né? Aí, assim, tudo é possível. Então, você até tem uma participação sua no meu curso Desperte a Diva em Você, É, porque essa é a grande ideia, né? A gente trazer ferramentas e recursos a todo tempo, porque tudo vai se encaixando e tudo vai contribuindo. É como se a gente fosse cada vez mais acrescentando possibilidades e caminhos, né? Ah, eu acho tudo isso muito, muito mágico, muito incrível. e daí, Rô, o que que você faz hoje, né? Porque você trabalha bastante com mulheres, né? Trabalho. Essa é a sua escolha, né? Porque os cursos você dirigiu para mulheres, né? Como é isso hoje na tua vida? Então, Elô, eu gosto, eu amo o feminino, né? Eu acho, toda a minha construção até minha construção foi de reconstrução do meu feminino e de fazer as pazes com o masculino, ou seja, também amo o masculino, mas é, na verdade, a gente tem que escolher um caminho, e aí, claro, tem uma identificação gigante com as mulheres, e tem um desejo muito grande de fazer da minha missão essa contribuição para o feminino, para fortalecer, para a gente encontrar o nosso verdadeiro lugar, porque muitas vezes a gente fica querendo uma igualdade com o masculino, e a gente perde muito da nossa singularidade, das nossas Sim, diferenças em relação a esse masculino. Ou isso. seja, não é uma questão de ser igual ao masculino, é uma questão de ser complementar, é uma questão de ser tudo aquilo que a gente pode somar um com o outro, não uma competição, não algo doloroso, como muitas mulheres se colocam, e aí terminam não conseguindo viver um grande amor, um relacionamento saudável, porque entram nessa competição. Mas aí eu direcionei todo o meu trabalho para o feminino, primeiro porque era uma linguagem muito mais familiar e gostosa para mim, e depois porque é assim incrível como eu diria que até um tempo atrás era muito claro o quanto as mulheres buscavam mais, o quanto tinha uma procura muito maior das mulheres por esse crescimento, por essa Sim, evolução. sim. Mas eu vou te dizer, Lô, que hoje praticamente 50% dos meus pacientes, pelo menos em atendimento online, é homem. E estão buscando a mesma coisa, não é? Nossa, incrível! É uma coisa Você sabe linda de que ver. eu estou agora com um grupo que começa agora no sábado, né? Do processo que a gente está retomando, e eu estou com um grupo onde eu tenho mais homens do que mulheres. Uau, que E delícia! isso já é uma repetição, assim, já várias vezes. E há uns anos atrás,
os meninos eram é, 40%, né? Nunca foi muito pouco, porque o processo, como Uhum. ele trabalha muito liderança, né? Aham. Os homens sempre procuraram, mas era 40%. Agora eu tenho grupos que chegam a ser meio a meio, e eu muitas vezes tenho 55, 60% de homens, né? Que Busca lindo, pelo né? autoconhecimento. É muito legal isso, né? Muito bacana. Sim, Elô, porque é isso que vai fazer o mundo andar, né? É, Essa junção é. A harmoniosa dos junção. dois, né? É. Então, e aí é muito curioso porque o meu curso Desperte a Diva em Você, e depois eu terminei lançando outro que é o Viva o Amor que Você Merece, eu fiz com uma linguagem toda no feminino, mas é incrível porque alguns parceiros das minhas alunas já fizeram e me deram um retorno muito bom. E recentemente eu tenho um paciente que começou mesmo, aliás, eu tenho dois pacientes que começaram a fazer Olha o só. curso e eles falaram assim, mas é desperte a diva. Não, escuta tudo no masculino, é só trocar para o masculino que vai funcionar, vai. E E é verdade, porque é universal, né? É universal, exatamente. não é a mulher não é mais nem menos, nem muito nem pouco, né? Então, Somos o que a gente, né? mulher fizer e o homem fizer parecido, vai dar certo, né? Vai dar certo. Tanto que o processo se faz junto e funciona para os dois, né, Lô? Cada um vai escutar a Exatamente. partir da sua história, a partir do seu ângulo, do seu olhar, das suas, enfim, daquilo que é particular, né? E isso é o que faz toda a diferença. Olha que interessante, né? Que É. bom, né? Que Que bom que a gente. bom! Eu sempre digo isso, gente. Daqui um ano nós vamos estar falando: nossa, que bom que a gente viveu aquele período ano passado, que bom que a gente teve medo, que bom que a gente se preocupou, porque isso tudo vai fazer a gente mudar, né? Sim, Eu brinco que eu digo, gente, na rede com um copo de suco de laranja do lado, ninguém muda, né? tá bom Nós demais, só eu preciso. vamos mudar quando a rede quebrar, quando o suco acabar, quando tiver muito calor, quando a telha cair na cabeça. Aí nós vamos mudar, porque enquanto estiver na zona de conforto, e se há uma coisa que aconteceu agora, né, foi todo mundo sair da zona de conforto, né? E aí o Exatamente. nosso medo, a nossa ansiedade, toda a nossa preocupação vai nos ajudar a ir para o próximo nível, né? Eu estou dizendo, gente, nós vamos alcançar, nós estamos indo para o momento seguinte. E o momento seguinte só pode ser promovido por esse momento de hoje, né? Exatamente. Então, olhar para trás e dizer, nossa, há 10 anos atrás, né, quando eu fiz o processo, olha que história que eu construí a partir daí. É tão legal, né, Rô? Que bonito. É muito incrível. E, assim, saber que existe essa possibilidade, eu tenho muitos amigos que já foram depois para o processo, minha Sim, mãe fez também, né? É, é uma indicação que faz muito sentido, porque a gente sabe que a pessoa vai sair de lá com um outro mundo disponível para ela, né? E isso não tem preço, né, Elo? Eu sempre digo assim, é um investimento que não é uma questão de quanto, é uma questão de você acha que você merece ser feliz? Então vai. Então vai, não tem que fazer conta, tem que se jogar no sentido de que a vida é isso, é essa busca de. é, Porque tudo que a gente vê no processo, no fundo, é o que a gente já era, a gente só não enxergava. Lá é como se fosse acende a luz, né? Acende a luz para um universo que existe dentro de você e você não estava enxergando. E como é que a gente pode passar a vida sem enxergar tudo que. É como se a gente fosse uma mansão e passasse a vida num barraquinho, num cubinho, num cômodozinho de madeira, né? E aí é, perdeu a chance de viver no castelo. E isso é muito é triste. maravilhoso. Você sabe que eu descobri, né, lá que eu era um milagre. E eu dizia, gente, como que nunca me contaram que eu sou um milagre? Como assim, né? E é verdade, né? Quer dizer, a gente é um milagre, nós somos. Hoje eu tive o privilégio de conhecer meu neto substituto. Eu tenho uma grande amiga que teve bebê ontem, e os hospitais não estão deixando visita, né?
E ela pediu, pediu, e eles abriram uma exceção, e ela falou, Elô, é você que tem que vir. E aí de manhã dei uma corrida lá para dar um beijo no meu neto substituto, o Miguel. E eu dizia para eles, né, para o casal, que são meus muito queridos, né, eu dizia, gente, nós temos que contar para o Miguel o tempo todo, desde agora, que ele é um milagre. Porque nascer é um milagre, né? A concepção é um milagre, a vida, né? Tudo que ele vai viver, tudo que nós já vivemos essa vida, é uma coisa tão extraordinária e o processo mostra isso, né? Eu digo, gente, o processo não te dá nada, tá tudo dentro de você, só que é uma metodologia que faz você chegar exatamente onde você tem que chegar, né? Na Exatamente. luz, que o Bob dizia que nós somos um diamante, né? Como se fôssemos um diamante, que nós brilhamos. E aí, Rô, a gente vai vivendo. Eu, por exemplo, fiz 4 vezes o processo Hoffman. Faz 30 anos, né, que eu fiz o primeiro, e eu fiz nesses 30 anos 4 vezes, mais os Masters da vida, mais os Q2, mais tudo que eu fui fazendo por aí, né? Fui fazer os cursos do Rodrigo, né? Ultrapassando, tudo, né? Os powers todos. Eu digo que eu sou papa curso, né? Então tem curso, eu vou lá ver, vou assistir, sento humildemente na minha cadeirinha de aluna, pego meu caderninho, minha canetinha e vamos aprender de novo. E você também refez o processo, né? Como foi essa experiência, Rô? Então, eu me lembro que 2017 foi um ano que entrei naquela, tem época que a gente entra naquele lugar da insatisfação, né, Elô? A gente Isso, começa a ver assim, isso. tem alguma coisa que não tá bom. E aí começa a se incomodar e começa a não tá bom, não tá bom, e eu comecei a me questionar, o que é que não tá bom? E eu sentia que eu tinha me perdido um pouco do meu caminho, não sabia mais exatamente para onde eu estava indo, tinha meus sonhos, meus planos, mas não conseguia visualizar e tal. E aí eu me lembro que a gente se encontrou numa dessas, né? Você foi num encontro Foi. de Power Mind com a gente. E assim, naquele momento eu pensei, é isso, vou fazer o processo de novo. E aí a gente combinou e eu lembro que de novo novembro, né? Acho que novembro é meu mês. Novembro de É, 2017, lá estou eu de novo no processo. Foi uma experiência completamente diferente, né? Porque eu diferente. era outra pessoa e porque eu tinha vivido outras coisas e porque os anseios e as insatisfações eram completamente outras também. Os pedidos, né? Os pedidos muito, muito diferentes. Até isso é muito incrível, né, Elô? Porque cada momento da nossa história uma cesta gigantesca de possibilidades e de anseios que a gente pode transformar e chegar em lugares que talvez a gente nunca imaginou ou que talvez a gente sempre desejou, mas achava que não era possível, né? E foi isso de novo que aconteceu, porque dessa vez foi muito diferente, porque eu saí do processo e naquela primeira vez que eu me sentia muito, muito, muito feliz, iluminada, nesse é como se eu tivesse saído e caído num abismo, assim. Foi uma coisa tão profunda, tão intensa, tão questionadora. E eu me lembro também que eu saí do processo e já fui para um curso que mexeu muito comigo, um outro curso, né? A doida do curso, né? E em seguida eu fui pro Date with Destiny do Tony, aí juntou tudo aquilo, era meu aniversário, entrei naquela coisa, né? Eu sei que eu fiquei com febre, eu fiquei doente, foi uma coisa. Eu me lembro depois que eu fui conversar com uma moça muito sensível, isso já era janeiro, né? E ela falou para mim assim: Rosana, sabe quando o celular avisa que tem uma atualização para ser feita e você tem que desligar para que a atualização aconteça? Foi isso que aconteceu com você. E fez tanto sentido aquela metáfora, Que porque eu falei, legal. gente, eu fui para o processo para me desligar. E aí eu desliguei o meu. E assim, para quando eu ligasse de novo, toda a atualização tivesse sido feita. Foi muito incrível. E aí, disso nasceu assim, eu consegui realizar um sonho que eu tinha há muito tempo. Porque nessa época, em 2017, eu tinha 9 livros publicados, Elô. E todos os meus livros, eles entravam na linha de psicologia, autoajuda. Era sempre no mesmo estilo de escrita, que sempre foi o meu estilo, que dava super certo. Eu tinha o poder da gentileza, eu faço o amor valer a pena. Quem ama mostra.
Então, estava tudo lindo, mas eu tinha um grande sonho de escrever um romance. Só que eu dizia para mim assim, eu não sei escrever diálogo. Eu não tenho criatividade suficiente para criar uma história. Olha E só. eu ficava presa nisso, assim, eu não conseguia desenvolver, não saía disso. Saía assim, não sei, não consigo, não, não, não. E quando eu voltei dessa história toda, que começou no Hoffman, novembro, tal, já dezembro, em janeiro, eu me lembro, dia 15 de janeiro, claro que tudo aí, assim, borbulhando, minha cabeça começou a... Gente, foi um processo inacreditável, assim, que eu não consigo nem descrever de tão lindo, de tão intenso. Triste, alegre, dolorido, bom, tudo, todas as sensações e sentimentos. E aí, dia 15 de janeiro, eu fui para uma pousada e fiquei 13 dias, que até o dia 28 de janeiro, sozinha, e eu escrevi o meu primeiro romance. E foi algo incrível, assim, foi tão realizador, foi tão transformador para mim, foi tão assim, eu tinha tanto orgulho de ter escrito aquilo, de ter criado aquilo, né? Ah, ele tá até aqui, olha, deixa eu Olha lá. mostrar. Outono na Na Grécia. Grécia, que delícia. E uma loucura, né, Elô? Porque eu nunca tinha ido para a Grécia. Naquele momento, eu fui para a Grécia na minha imaginação, eu criei um romance de uma mulher que tinha saído de uma relação abusiva, de um casamento de 7 anos abusivo, que estava com a autoestima destruída. Ela vai para um processo de autoconhecimento através da mitologia grega, porque eu atendo pela psicologia junguiana, e Jung trabalha muito com os arquétipos, os Isso. mitos, né? Então, eu trabalhei as deusas da mitologia grega, e aí a Bárbara, que é a minha personagem principal, ela decide se conectar com a Afrodite dela, que é a deusa do amor, do prazer, da alegria, que era algo que eu estava buscando muito naquele momento. E aí ela vai para a Grécia para fazer essa conexão. E lá ela conhece um terapeuta tântrico, e aí eu juntei o Tantra, né? Que era fotógrafo também, e aí eles se encontram na Grécia, ele é brasileiro também, mas se encontram na Grécia, e aí eles vivem um romance assim completamente diferente do que a gente entende por romance no Ocidente, uma coisa muito mais sutil, muito mais intensa, muito mais de conexão e tal, e aí ela consolida todo esse resgate de autoestima, da feminilidade, né? E foi uma coisa maravilhosa para mim. Então, esse livro eu lancei em 2000, ele terminou saindo, eu escrevi em janeiro, ele saiu em setembro de 2018. Tá nas livrarias, tá um sucesso, tá uma coisa maravilhosa. Muita gente já pedindo o segundo, O a segundo continuação, né? é. E eu acabei de ler ontem, foi o último dia de leitura que eu li todo o livro no meu canal do Telegram, no canal da Rô. Para quem não queria Ah, ler olha ou não lá. tinha tempo, né? Então, foi uma realização também que começou no processo de, assim, eu sentia que eu mergulhei de novo numa coisa que na hora eu não entendi o que era um rebuliço, e depois veio toda essa construção, e a gente fica pensando, né, como a vida é mágica, como a vida é Olha, incrível, né? Porque às vezes é. joga a gente na lama e tira, e você virou um adubo, né? Uma coisa criativa, uma coisa cheia de nutrição. É muito incrível. Eu acho maravilhoso todo e qualquer processo de autoconhecimento. E o Hoffman é muito isso, né? É esse. Ele é poderoso. Eu costumo dizer assim: olha, gente, se tiver algo melhor do que o processo Hoffman, eu vou para lá. Eu não tenho nenhum apego. É que não tem ainda no mercado esse desenho. E nessa pandemia, as pessoas têm me pedido: faz o processo online. Nós discutimos incansavelmente, nós da Internacional, porque são 16 países que aplicam o processo, né? E essas 16 pessoas já discutiram tanto esses últimos 4 meses e chegamos à conclusão de que o processo vai continuar presencial. É, porque, É. assim, são detalhes que nós vamos perder no online e a gente ainda não está disponível, assim, nós não temos abertura suficiente para abrir mão desse resultado, né? Então, assim, quem quer o resultado do processo vai precisar vivenciá-lo. Então, agora, por exemplo, né, que começa sábado próximo, eu estava brincando aqui com as meninas que eu disse, gente, enquanto não acabar esse processo, não vai acabar minha tensão aqui no estômago, né? Por quê? Porque será diferente, será com os cuidados, será com máscara, com álcool, com distanciamento, e tudo isso é maravilhoso, porque é uma experiência, mas é presencial.
né? As pessoas vão estar lá, sem celular, sem conexão com o mundo externo, e isso faz muita diferença, né? Mesmo que seja cada um no seu quarto, nós vamos estar juntos no mesmo espaço, apesar do distanciamento. Então, isso faz muita diferença para o resultado do processo, né? E você é uma das que dá para contar essa diferença, né? Porque você se transformou numa pessoa e 7, 8 anos depois se transformou em outra, né? E quando eu conto que aconteceu isso comigo, nas várias vezes que eu fui ao processo, parece que eu estou vendendo meu peixe, né? Parece que eu estou contando que é maravilhoso porque eu estou nele. E eu digo, gente, eu posso falar que o processo é extraordinário, até segurando a modéstia, porque eu nem inventei ele, né? Infelizmente. Eu até gostaria de falar, olha, gente, fui eu que inventei essa metodologia maravilhosa. Mas não foi. Eu só fui treinada para aplicá-lo e com essa experiência acabei conhecendo gente, né? Fiquei boa em conhecer as pessoas. Mas a metodologia é do Bob Hoffman e eu não consigo conhecer, ainda não tive chance de conhecer nada parecido. Conheço complementares, né? Então, tem cursos que eu falo, gente, vai fazer, eu falo no processo mesmo, né? Sai daqui, espera 6 meses, faz sua lição de casa e depois entre em qualquer outro curso, vai buscar seus mentores, vai buscar as pessoas que para você tem significado, né? Mas é pós, né? É depois que você fez esse mergulho, né? Porque não tem ninguém que te leve para a qualidade de perdão que a gente vive na experiência do processo Hoffman. E eu, claro, defensora do perdão, né? Até escrevi um livro a respeito, porque a gente precisa, o perdão é a revolução que falta. E eu tenho absoluta certeza que você entrou nesse buraco aí, né, existencial pós-processo, porque chegou num nível de perdão não conhecido, né? E daí chega num lugar tão desconhecido de si mesma que precisou fazer a reconstrução, né? Isso é maravilhoso, isso é É maravilhoso. verdade, Lu. E você estava falando, eu estava justamente pensando nessa metáfora, né? Como é curioso, porque às vezes a gente faz tantos cursos e cada um tem o seu propósito, a sua importância, o seu aprendizado. Mas é inacreditável como o processo é como se ele fosse o primário mesmo. Quer dizer, não dá para a gente chegar na faculdade sem ter passado pelo beabá, sem ter aprendido a escrever. A gente pode, sei lá, até fazer um curso qualquer na vida, mas quando a gente não sabe ler direito, quando a gente não sabe escrever direito, quando a gente não sabe compreender direito o que está Isso, acontecendo. interpretar, né? Isso, a gente não absorve, não assimila com a intensidade que a gente poderia, mas quando a gente vai para o processo, é como se a gente aprendesse a escrever a vida, aprendesse a ler a vida, aprendesse a interpretar a vida. E aí, qualquer coisa que a gente faça depois tem uma outra profundidade, a gente tem uma outra leitura, muito mais conectada com quem a gente é, muito mais sintonizada com a nossa essência, e isso faz toda a diferença, né? Toda a diferença. No processo, a gente trabalha a nossa dor primal, né? Que é o abandono. É a primeira, é aquela das entranhas mesmo, porque a gente já sente essa dor na barriga da mãe, né? Então é a dor primal. Por outro lado, a gente encontra o nosso princípio, né? A gente encontra o amor incondicional. Nós só estamos vivos por conta desse amor. É um amor incondicional que nasce com a gente, né? A gente é esse amor. E se a gente não encontrar a dor primal, a gente não encontra a nossa essência, que é o amor incondicional. E a partir daí é tudo completamente diferente. Né? Eu costumo brincar que os alunos, depois do processo Hoffman, não aceitam mais vida mais ou menos. Ou a vida fica boa, ou ela fica boa. Né? Porque a gente sabe que está na nossa mão fazer a vida ficar boa. E quando não, a gente pede, como você está contando, né? Quando eu falo, gente,
E agora que eu não estou sabendo, volta, vai lá, faz de novo, né? Porque volta para sua mão o poder de fazer a vida boa, né? Que foi exatamente o que você está contando. Né? Tinha Exatamente. tinha um sonho pendente que você nem sabia que estava te causando tanta insatisfação, né? Exatamente. A gente vai sentindo que falta, mas não sabe identificar exatamente o que falta. E às vezes a gente vai para o processo e não, e porque não é racional, né, Elô? Não é Não, mental. Então você não sai com respostinhas prontas, com uma cartilha. Você sai com potencial, você sai com energia, você sai com amor, e aí tudo fica possível, né? É algo isso. muito mais forte, muito mais poderoso, né? É. E eu vi que a mãe da Gabriela Gontijo está assistindo a gente. Ela até Ah, falou: é a ah, Maura. a Gabi fez com a gente. E nossa, eu lembro da Gabi, uma fofa. Meu Deus, são amigos assim para a vida toda, né? Eu Para a tenho vida muitas toda. lembranças maravilhosas do processo, das pessoas que fizeram. Muito incrível. Gente, o processo, para quem está perguntando, né? Tem gente perguntando que processo é esse? É um curso. Ele é um curso de autoconhecimento, ele é um curso porque ele ensina a nosso respeito, ele ensina técnicas para que você consiga descobrir o seu melhor, começando a descobrir o seu pior, né? Tudo que está nublando, tudo que não está tão claro para você, a técnica vai te mostrar e vai ficar muito clara a sua beleza e a sua luz no final da técnica. São 7 dias numa imersão é, de autoconhecimento. E é ali, nesses 7 dias, que acontece tudo que nós estamos contando aqui, né? Que a Rosana tá contando da experiência dela, e eu já trouxe outros ex-alunos que também contaram, e cada um conquista a sua história, a sua vida. E o que é mais lindo, que eu acho que vocês são os representantes disso, que acontece com 100% dos nossos alunos, todos, absolutamente todos saem muito mais contribuintes do que quando entraram, né? Então, assim, a vontade, isso é amor incondicional, né? Você acha dentro e brota. Então, dá uma vontade de contribuir, dá uma vontade de distribuir. E isso 100% dos nossos alunos contam como eles ficaram seres humanos melhores, mais contribuintes, disponíveis para o outro, né? Que é isso que você está contando. Quantas coisas você construiu, então, que psicóloga excelente você se transformou, que contribuição você pode dar para as pessoas que você atende, a contribuição dos seus livros, esse romance maravilhoso que faz as pessoas irem, né, viajarem com você. Uma das pessoas aqui até falou, vale um filme. Olha que legal, né? Se Ai, a muita gente, gente fala isso. se a gente pudesse transformar, né, o livro num filme, quanta gente podia contribuir. Então, eu acho que esse é o resultado do processo mais gritante, assim, aquele que eu mais me orgulho de fazer parte. As pessoas saem melhores pessoas, elas saem pessoas contribuintes mesmo, aquelas que vão beneficiar o seu entorno, né? Os seus 20 metros, como eu costumo dizer, né? O seu mundo à sua volta. E isso é o que você está fazendo, né, Rô? É, porque eu acho que a gente sai tão transbordante da gente mesmo, né, Lô? Eu acho que uma das coisas que eu mais ganhei, especialmente na primeira vez que eu fiz o processo, foi essa certeza de que eu tinha o meu lugar no mundo e de que eu podia ser eu, de que eu não precisava ficar com medo de não ser aceita, de não ser amada. E isso te traz um poder de realização e um poder de dar para o outro, porque quando a gente não tem certeza, quando a gente está insegura, quando a gente não tem autoconfiança, quando a gente está o tempo todo duvidando, mas e se eu falar e ele não gostar? E se eu fizer isso e o outro não aceitar? A gente não dá, porque a gente está com medo de ser rejeitado o tempo todo. Mas quando a gente sabe que a gente pode, e que a gente é um milagre, e que a gente é uma delícia, e que a gente merece, que a gente é a abundância em pessoa, a gente só pode dar.
a gente quer oferecer, quer compartilhar, quer ensinar aquilo que a gente aprendeu, quer dizer para o outro, vai, pelo amor de Deus, que assim, foi o que eu disse para muitos amigos, mas assim, especialmente para a Cláudia, né, que era uma coisa assim, nunca que eu vou aceitar ter passado por isso, e ela não, porque foi ela que me deu, mas é que ela não sabia, tadinha, o que ela estava me dando, né? Foi, Assim, foi. me deu uma joia e não sabia. Agora eu ia ter que devolver a joia para ela, porque era justo, né? E porque, acima de tudo, ela é uma linda, maravilhosa e merecia. Todos nós merecemos, na verdade, né, Todos Eloy? nós, todos nós, é. E é uma decisão, né? Quando as pessoas falam para mim, eu não tenho tempo ou eu não tenho dinheiro, eu falo, gente, essa é uma barreira que você se colocou e é intransponível, né? Essa eu não tenho como ajudar. Se você quer saber o que é, se você quer saber se está na hora, se você quer saber se é para você, tudo isso eu posso explicar. Agora, quando você fala assim, eu não tenho tempo, eu falo, gente, tempo agora o Covid já provou para a gente que a gente tem. Então, pode se organizar, porque tempo a gente tem, né? Nosso próximo grupo é dia 25 de julho, porque esse de agora já está fechado, já está lotado, né? Não Tem cabe vaga mais. ainda, dia 25, Elô? Tem, dia 25 ainda tem Eu quero vaga. mandar uma pessoa. Ou então dia 15 de agosto. Então, são duas datas boas para você se organizar. Você tem tempo, isso é barreira. E se você fala assim, eu não tenho dinheiro, eu falo, gente, não é possível. Não é possível que as pessoas não tenham dinheiro para investir nelas mesmas. Então, principalmente do jeito que a gente faz aqui, né? É, conversa sobre isso, por quê? Porque a nossa escolha é que as pessoas façam o processo, né? A gente precisa que elas venham, a gente precisa dentro, né, Rô? A Rô já mandou um monte de aluna, a Thelma está aí, né? A Thelma foi uma das pessoas que veio pela Rosana, assim como É uma outras diva, minha alunas. aluna diva. Isso, assim como outras divas, né, chegaram no processo Hoffman, é que a Thelma ficou muito Tenho duas perto, né? Thelmas lindas, né? Tenho duas Thelmas lindas que foram para o Tem processo. A Thelma a Abrão, que Thelma está nos Vis... Estados Unidos, e Isso, a e a Thelma Thelma Loira Diva. Visconti, exatamente. Isso aí. As duas ficaram muito próximas, inclusive a Thelma Abrão, eu fiz o prefácio do livro dela, né, que Que saiu delícia. agora, Pais, Que agora não me lembro. educam, né? Pais que É. amam, uma coisa, mas é assim, tá lá o livro, né? Já tá lá na Amazon dos Estados Unidos, vai chegar aqui, né? Daqui a pouquinho. Mas ela veio por você, daí se apaixonou pelo processo, foi fazer psicologia positiva, foi olhar através das questões dela, foi olhar para a infância e para as crianças, né? Ela como mãe. Então, é isso, né? São pessoas que não têm, que contribuem e isso acontece com 100% dos nossos alunos, né? Saem mais contribuintes, mudam de profissão, se aprofundam na profissão, fez como você, né? Ai, queria tanto fazer e fica no queria. E de É, repente falar agora, né? O tempo é não tem mais agora, o jeito. tempo é já. Isso é maravilhoso. Mas me conta, você tem um canal no Telegram, né? E aí? Tem. Bom, E tem o aí? meu canal no Instagram, que tem muito, que é aqui, né? Que tem muito conteúdo também, mas no Telegram eu criei para fazer mais áudio, porque eu vou te confessar, né? Apesar de toda essa minha jornalista e tal, eu não sou muito das câmeras, não. Câmera é coisa do meu marido, palco é coisa do meu marido. Eu sou mais introvertida, gosto mais de escrever. E aí eu pensei, bom, vou criar um canal no Telegram, porque aí eu faço só áudio, e áudio para mim tudo bem. E Que aí eu legal. comecei a mandar os áudios todo dia, sempre com uma mensagem, um conteúdo. E aí, quando começou a quarentena, eu falei, bom, eu vou ler meu livro. Um pouquinho por dia, uns 10 minutos por dia. Quem tinha vontade de ler, às vezes a pessoa não tem tempo, tem preguiça, não fica com sono e tal. Eu falei, vamos, todo mundo vai poder saber agora o Outono na Nossa, Grécia. que legal! E eu li de cabo a rabo. Ontem foi o último dia, 58 dias de leitura. Que E, bacana! e muito legal, chama Canal da Rô no Telegram. Então Ai, é que só ir lá, legal! se juntar e escutar, porque tem
Tá tudo na sequência. Dia 1, 2, 3, é só ir lá e seguir e ouvir. E depois me conta o Olá. que achou. É, a Eva está perguntando, Consegue. ainda consegue? Consegue, vai Só ir lá. lá no canal que consegue. Tá tudo lá. Olha, tão legal isso, né? Porque eu tenho um canal no Telegram, né? Que eu lancei o curso da quadrinidade para contar das quatro inteligências, mas o meu movimento, né, foi abrir um canal no Spotify para fazer viagens mentais, né? Então chama Elocast Eu já lá vi. no Spotify. E tô contando porque você falou de 58 dias e eu também já fiz, né? Ontem saiu 58 viagens mentais nessa quarentena. Então, muito Começando bem. legal, porque é isso, né? A primeira coisa que passa por um aluno do processo é assim: qual é minha parte? No meio dessa confusão, no meio da crise, no meio da dor, no meio da dúvida, o que é que eu, autorresponsabilidade, né? O que é que eu posso fazer por mim e pelos outros? Então, esse foi o meu movimento, né? Então, eu vou para o Spotify, vou para o Telegram para poder apresentar cursos, a Rô vai ler o livro. Olha que bárbaro, olha que movimento extraordinário. Preguiça de ler, entra no Telegram, procura Escuta. a Rosana e escuta. Olha que sensacional, né? Escuta. Então, assim, esse é o movimento que as pessoas fazem quando elas se descobrem, né? O auto-amor, ele não tem fim, né? Eu digo que é um poço sem fim. Quanto mais você se aprofunda, mais amor você encontra. E quanto mais amor você encontra, mais ele extrapola, né? Ele sai de você. E aí a gente tem vontade de beneficiar. Isso é o exemplo que a Rosana tá nos trazendo, essa aula linda que ela está nos dando, mas isso é resultado todos os alunos, cada um na sua área, né, vai fazendo isso. Isso é tão maravilhoso, né? Eu tive um aluno, professor de alemão, e que até hoje ele diz: Nossa, eu ensino alemão muito melhor agora que eu fiz o processo. Com amor, né, Elô? Tudo fica melhor. Então a gente fala assim, mas e daí, né? Professor de alemão, é tão específico, né? Eu falo, Aham. não, os meus alunos agradecem que eu fiz o processo. Eu acredito, é Muito muito legal, incrível mesmo. Que muito delícia, legal. Elô. Rô, tá terminando a nossa live, nós temos mais 3 minutinhos. Eu queria que você falasse mais de você, o que você conta, né? Qual é a mensagem final que você deixa aqui para os nossos queridos que nos acompanharam até agora? Olha, para esses amores que estão aqui, que vão nos assistir aí no IGTV, que fica live, o que eu diria é: permita-se, vai fundo, não aceite menos do que você pode, do que você merece. A vida é um milagre, a vida é uma delícia. Isso não significa que não tem sofrimento, tem tristeza, tem dor, tem lágrima, mas isso também é lindo quando a gente aprende a olhar isso como parte de um processo de construção de algo muito maior e muito melhor. Tudo fica lindo, talvez não no dia que a gente está chorando, que fica uma merda mesmo, mas depois fica lindo. Na hora que a gente está vivendo é aquela cagada, né, É Elô? Mas horrível, é depois, horrível. é, não pensa que só porque fez o processo vai ficar gostosinho. Não, porque não é Não, a natureza da situação e não é isso que não. transforma, é o que você falou, né? É na dor que a gente passa para o próximo nível. Mas vale muito a pena, faz a vida valer a pena. Então se joga e vai. E quem quiser a minha contribuição no que eu posso dar, tá lá no meu Instagram, tá no meu site rosanabraga.com.br, tá no meu canal do YouTube com centenas de vídeos, ou seja, a gente dá amor para quem quer receber. E tá lá. Assim como a Elo, que tem tanta Isso. coisa linda aí disponível. É isso mesmo. Nossa, super obrigada pela sua companhia. Foi uma hora que voou, a gente nem percebeu, né? De tão agradável que foi o papo. Gente, é verdade, a Rosana contribui pra caramba, tem material demais lá. Então, assim, não tem motivo de você falar, eu não posso ir no processo, portanto, eu não posso fazer nada. Pode. Você não pode ir no Pode. processo agora, mas tem muita coisa boa na internet, não só de nós duas, mas tem muita coisa boa por aí que já é
o começo da sua transformação. E a hora que você conseguir se organizar, vem para cá, que a gente está te esperando. Rô, É isso aí. obrigada. Fica com o meu amor sempre e até, Tudo gente. Eu bem. vou desligar porque Até. vai Beijo. cair. Vai Beijo. cair. Tchau, Elô.